Vídeo de hoje, meus amigos, resumo de Divertidamente 2. Então, se você é uma pessoa que gosta muito desse filme, eu recomendo que você veja o resumo do filme 1 que tá aqui no canal, para vocês entenderem a continuação. Dito isso, Divertidamente 2. O filme inicia com Riley jogando uma partida, só que durante essa partida, Riley acaba tirando um tempo para descansar. E a Alegria, que é uma personagem muito da hora, faz uma narração com a história de Riley, mostrando que ela cuida dos gatinhos e que agora ela tem 13 anos. Em paralelo a tudo isso, Riley tá na escola e uma garota tá fazendo uma apresentação. A questão é que durante essa apresentação, essa garota acaba deixando o pote cheio de moeda que ela tá segurando cair. E todo mundo fica rindo dela. Se fosse aqui no Brasil, os moleques iam pegar a moeda. Enfim, nisso a Alegria queria fazer alguma coisa para ajudar a colega da Riley. Em paralelo a tudo isso, a Riley ajuda a garotinha que tinha deixado cair as moedas. E aparece esse treco aí, que segundo a Alegria ajuda a Riley a fazer boas escolhas. Depois disso, a Riley volta a jogar a partida. Em paralelo a tudo isso, a Riley acaba acertando e a equipe dela ganha. E no filme mostra uma técnica dando parabéns. Ah, um detalhe aqui nessa cena, a Tristeza fica alegre. É só um detalhe. Bom, nisso a técnica decide chamar as 3 meninas para ir até o treinamento dela de 3 dias. A questão é que ela convida as melhores jogadoras da temporada e que ela queria muito ver elas 3 lá. Nisso o medo diz: ah, a gente tá sonhando, dá pra me beliscar? Aí a Raiva vai lá e dá um soco nele. Essa parte aí, confesso que ri pra caramba nessa cena. Inclusive esse personagem pra mim é o melhor do filme. Seguindo adiante, a Alegria queria porque queria fazer bonito, porque se eles fizessem bonito, eles fazeriam parte do time veterano. Em paralelo a tudo isso, as meninas ficam super felizes e acabam comemorando. Bom, depois disso, Riley tá em casa e seus pais estão super felizes por ela ter sido chamada para o treinamento. Em paralelo a tudo isso, a Riley começa a pensar como seria esse treinamento, e o pensamento dela é que ela acabava acertando um moleque. E nisso ela começa a ficar triste, porque a equipe dela acabou quase perdendo no jogo anterior por conta dela. No meio de tudo isso, o pai dela mais a mãe dela tenta convencer ela de que ela não é ruim e que é capaz de conseguir, e eu concordo. Depois disso, os pais dela saem e ela deita pra ir dormir. E daí entramos na mente dela, e daí a Alegria mostra que criou um protetor na mente dela, de toda a memória ruim que ela tiver, jogar fora. Daí então todas as emoções que importa fica, e o que não é interessante é jogado fora. Nisso todas as emoções vão pra cama, que eu não sabia que tinha como as emoções ir dormir, mas ok. Só quem não foi dormir foi a Alegria e a Tristeza, porque a Alegria queria colocar umas memórias dela nos sistemas de convicções. Bom, a questão é que a Tristeza não tá querendo ir com medo de fazer alguma coisa lá, mas a Alegria quer porque quer que ela vá. Então a Alegria pede pra Tristeza relaxar e ela acaba convencendo a ela ir. Nisso as duas acabam entrando dentro de um elevador. Não sabia que dentro de humanos tinha um elevador, mas enfim, a Tristeza chega até lá e é mostrada uma cena muito linda. No caso, essas seriam as cordas vocais das memórias da Riley. Que lindo, cara! Depois disso, eles voltam e dormem de novo. Bom, e o Raiva, eu acho que ele tava sonhando na porrada com alguém. Enfim, em paralelo a tudo isso, começa a tocar um som de alerta na Riley e todas as emoções dela acordam. Daí então eles decidem olhar para verem o que era. Nisso, o negócio desperta e eles começam a ficar tudo doido. Daí então a Alegria decide tirar o botão de lá e jogar ele para fora, naquele treco que ela fez. A questão é que os técnicos decidem aparecer e destruírem a central de comando da garota. Daí então todas as emoções da menina ficam um caos completo, e nisso a Alegria vai tirar satisfação com o técnico, e o técnico muito alegre responde que as licenças tinham chegado. A Alegria então, sem entender nada, fica se perguntando que licenças eram aquelas, e daí o técnico respondeu para as outras emoções que estavam chegando ali. Nisso as outras emoções antigas acabam ficando sem entender nada. Nisso então a mãe da Riley acorda ela porque já era de manhã. Daí então a Raiva aperta o botão e a menina acaba mandando a mãe dela ir pra casa do caralho. Mentira, ela só pediu pra mãe dela parar de encher o saco. Daí então a Nogia com touca perguntou da Raiva se ela não tinha exagerado não. Então a Raiva acabou respondendo que o botão tava com defeito e que ele só tinha triscado no botão. Bom, seguindo adiante, a Tristeza acaba apertando e daí a Riley começa a chorar. Daí então a Tristeza diz que só encostou também e ela chorou, porque não era pra ela chorar, e sim só ficar triste. Daí então do nada a menina para de chorar e começa a se cheirar e vê que tá com cheiro de gambá. Nisso a Nogia
Nojinho afirma que realmente o treco tá zoado. Seguindo adiante, do nada as emoções da Riley clicam no botão da raiva e ela simplesmente surta. Passando adiante, a Riley se encontra com as suas amigas e vão para um acampamento. Bom, enquanto isso na mente dela, a Alegria impõe uma regra que, até resolver os problemas, ninguém toca nos botões. Voltando para a vida real, o safado do pai dela fala para a mãe dela: e aí, nós estamos com o final de semana livre, vamos fazer amor? Daí então a mãe dela responde: não. Bom, seguindo adiante, a Riley tá comemorando que ano que vem vai ser bom pra caramba o time dela. E daí ela comemora felizona. A questão é que quando voltamos pra mente dela de novo, a Nojinho percebe que uma das colegas dela acaba tendo uma expressão um pouco diferente, falando que ela tem um segredo que até então a Nojinho não sabe. Mudando para a mente da colega da Riley, as emoções da colega dela percebem que ela tá olhando para os olhares dela. E daí a Nojinho da colega dela entra em comparação e elas veem que a expressão da Riley mudou. Daí então a Nojinho da amiga da Riley realmente confessa que elas têm um segredo, que agora a Riley tá sabendo. Mudando para a mente da outra colega dela, a emoção de raiva dela acaba não aguentando e acaba soltando o segredo. E elas acabam falando que as técnicas não iriam treinar elas, porque as amigas delas iriam para outras escolas. Sim, Nojinho da Riley, você estava certo. Ponto para você. Em paralelo a tudo isso, as emoções da Riley começam a ficar desesperada porque a Riley não conhece ninguém da escola, sem ser as amigas delas. Daí então as amigas delas falam que ainda manteriam as amizades independente de qualquer coisa. E a Riley começa a ficar triste. Daí então a tristeza tenta apertar o botão, mas as outras emoções não deixaram ela apertar, porque se ela apertasse a situação só iria piorar. Chegando no acampamento, depois que os pais da Riley decidem sair, as emoções dela finalmente liberam para que a tristeza possa triscar no botão de controles. Daí então a tristeza aperta lá e ela começa a chorar. Em paralelo a tudo isso, ela decide ir até as amigas dela, até ela se esbarrar com essa mulher aqui, que é a capitã do time. Daí então a capitã fala que ela é de outro lugar e o Raiva fica puto com ela. E daí então a Nojinho não deixa o Raiva apertar no botão, porque a capitã é uma ídola da Riley. Em paralelo a tudo isso, a Alegria nota que o controle do painel fica com outra cor e pergunta para as outras emoções do porquê o controle ter ficado laranja. E nisso conhecemos as novas emoções da Riley, que é a ansiedade, que é nele ela é da Cuca e muito fã da Alegria. Só que não é só essa emoção que aparece, porque também aparece outra emoção da Riley, e essa nova emoção é a inveja. Cara, essa outra personagem é muito engraçada. Daí então conhecemos a outra emoção, que no caso é o vergonha, que não curte muito contato visual e nem conversar. Em paralelo a tudo isso, conhecemos a outra nova emoção da Riley, que é o tédio, outra emoção nova dela. Nunca vi tanta emoção tudo junto ao mesmo tempo. Enfim, continuando, a Riley decide seguir a mulher e a Alegria bate boca com a ansiedade, porque a ansiedade quer deixar as amigas da Riley de canto, mas a Alegria não quer deixar as amigas da Riley de canto. Em paralelo a tudo isso, a ansiedade diz que controla o futuro da Riley e que cada emoção tem a sua função. Nisso, a ansiedade mostra o futuro conforme a equipe dela tinha mandado para ela. Bom, no meio de tudo isso, a Alegria fala para ela calar a boca porque ela estava falando demais e que nada daquilo que ela estava falando iria acontecer. Então a ansiedade fala: beleza, tu é a chefe, então eu vou calar minha boca. Daí então aparece a nostalgia e fala uma ruma de coisa lá que não importa agora. Depois disso, é mostrado para Riley que a Val tá levando ela para um santuário, entre aspas, sagrado. Bom, no meio disso tudo aí, a Val apresenta a Riley pro time dela, falando que a Riley é de Michigan, sendo que ela nem é de lá. Enfim, no meio de tudo isso, essa menina esquisita aí decide perguntar dela qual lugar de Michigan ela era. Daí então a Alegria não sabe como responder e a ansiedade fala: foda-se, inventa qualquer coisa aí. Bom, então a Riley decide falar que muda bastante de lugar. Uau!
Ótima resposta para uma pergunta. Em paralelo a tudo isso, a Val pergunta se ela aceita sentar com o grupo dela. Daí então a ansiedade diz que era tudo como estava planejado, mas a alegria diz: não, eu comando essa merda aqui e vamos sentar com as duas colegas dela porque quem manda sou eu. Então nisso, a Riley volta a falar com as colegas dela e daí a técnica decide aparecer. Em paralelo a tudo isso, essa técnica não tá de bom humor e decide pegar o celular de todos os alunos. Daí os alunos ficam pistola com ela e ela refuta dizendo: calem a boca porque quem manda aqui sou eu. E ainda fala com a Riley. Então a Riley fica envergonhosa e entrega o celular pra véia. Em paralelo a tudo isso, a ansiedade pede pra alegria mexer um pouco no botão, mas a alegria diz: quem manda aqui sou eu e ninguém vai mexer aqui. Nisso, a Riley fica alegre e rindo com os colegas dela. E a véia fica pistola porque ela tava rindo. Então a coroa decide colocar elas pra treinarem pesado. E então o Ted fica debochando da alegria por ela ter vacilado. Em paralelo a tudo isso, enquanto a Riley tá treinando e a véia enchendo o saco dela, botando pressão em cima dela, a coroa decide dar uma pausa para elas descansarem. Bom, no meio de tudo isso, a Val e o grupo dela começam a falar mal da Riley. E a Riley acaba escutando o grupo falando mal dela. Então a vergonha junto com a tristeza se juntam e começam a fazer com que ela chore. Bom, em paralelo a tudo isso, as outras emoções perguntam pra alegria: e agora, alegria? O trem tá pegando pra nós aqui. E o que nós vai fazer? Daí então a ansiedade diz que teve uma ideia. E aí então a alegria decide deixar a ansiedade mexer no controle. Que no caso a ideia é que se a maluca que a Riley conheceu tivesse do lado dela, elas não teriam mais perrengue. Bom, então a Riley decide falar com a Val, com a ansiedade no controle. Mas a ansiedade faz com que a Riley fale muito rápido. Então a alegria pergunta se ela não tá rápido demais. Então a ansiedade fala: cala a boca porque quem tá no comando agora sou eu. E no final das contas, a Riley consegue entrar para a equipe da Val. Daí então todas as emoções acabam aplaudindo a ansiedade por ela ter conseguido. E a alegria acaba ficando meio com ciúme. Então a alegria manda ela dar um vaza do controle porque ela ia comandar de novo. Então a ansiedade fala que aquela era só a parte 1 do plano dela. Então a alegria pergunta para a ansiedade se tem parte 2. E a ansiedade diz: bom, um bom plano tem várias partes. Bom, seguindo adiante, a Riley volta pro treino, só que a Val chama a Riley para ela ir pro time dela. E daí então a alegria quer que a Riley continue com as amigas dela, mas a ansiedade quer porque quer que ela fique com a outra maluca lá. Daí então a ansiedade fica apertando no botão para Riley ir até a Val, só que ela não tá respondendo porque ela fez uma promessa que, segundo a alegria, não podia ser cortada. Mas a ansiedade tá nem aí e vai lá e arranca o símbolo da promessa. Então a Riley fica virando a cabeça, só que aí a alegria vai lá e coloca de volta o símbolo da promessa. Então a ansiedade arranca de novo, só que dessa vez ela joga naquele trem lá que a alegria tinha feito para Riley. E então, meus amigos, a promessa que a Riley tinha feito para as amigas dela tinha ido embora. Em paralelo a tudo isso, a Riley decide ir para o time da Val. Então a alegria fica pistola falando que ela não é a Riley, só que a ansiedade diz que as mudanças é necessária. E então, meus companheiros, a ansiedade pega uma lembrança importante da Riley e quer jogar no fundo do esquecimento. E então todas as antigas emoções da Riley ficam atrás do elevador. Tá, e eu coloquei esse nome porque eu não lembro do nome original. Enfim, as emoções tentam impedir, mas aí o vergonha ou a vergonha, me esqueci agora, decide pegar todas as emoções antigas da Riley e segurar todos eles nas mãos. E a ansiedade diz: bom, vocês agora não são mais tão importantes para Riley. Agora o segredo aqui é nós que somos novos e importante para ela. E então as novas emoções da Riley mandam todas as antigas emoções dela embora. Adeus. Sempre lembraremos de vocês. Alegria, nojinho, tristeza, raiva e esse maluco magrinho que eu esqueci o nome dele. Então, meus amigos, o plano da ansiedade é literalmente fazer uma atualização na mente da Riley. E então, todas as novas emoções se juntam para ir até aquele lugar
que a alegria e a tristeza tinham ido antes. E então, meus amigos, a ansiedade coloca a promessa da Riley que ela tinha feito para Val, para que essa promessa não possa ser quebrada. Um fator bastante interessante nessa cena aqui é que a cor acaba sendo diferente. Por quê? Porque as outras cores azul são por causa da alegria. Então, é normal todas serem azul, menos essa laranja porque é da ansiedade. Em paralelo a tudo isso, as antigas emoções da Riley são levadas para um tipo de cofre. Lá sei que trem é esse, que é o lugar que ficam os segredos da Riley. Bom, então meus amigos, as emoções ficam presas e o filme termina. Mentira. A questão é que agora a Alegria conhece um personagem de TV que a Riley assistia quando era mais nova. E então começa a rolar uma música lá de uma intro e blá 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 blá. Em paralelo a tudo isso, a Alegria pergunta se o maluco pode soltar elas. E então o maluco começa a falar com a parede sozinho. Sim, com uma parede. E bom, no meio de tudo isso, aparece um outro personagem, só que agora de um jogo. Enfim, tô nem aí. Vamos pular para a parte que eles conseguem sair. Depois de tanta enrolação, a Nojin consegue convencer do personagem de um jogo e outro personagem que eu não sei o nome, tirar eles daquele pote que eles estavam presos. Então aquele maluco lá do programa pede para eles dizerem o nome Pochette. E a Pochette começa a falar. E então eles mostram um negócio lá e depois mostram um dinamite. E então o Raiva pega o dinamite e mete lá no trem. Gosto muito desse personagem. Em paralelo a tudo isso, a polícia que existe dentro do corpo da Riley, sim, ela tem uma polícia dentro do corpo dela. Bom, seguindo adiante, as outras emoções querem voltar pro central de comando da Riley, menos a Alegria, porque ela quer tirar aquela promessa que a ansiedade tinha colocado lá antes. Então, meus amigos, quem aparece é uma luz focando em cima deles e eles têm que fugir dessa luz. Mas a Alegria tinha que bolar um plano para que eles possam chegar a tempo naquele lugar onde a ansiedade colocou ela. Então, o plano dela é seguir o fluxo da consciência da Riley e ir até o fundo da mente dela, onde as lembranças ruins estão. E lá, eles iriam achar a Riley antiga, que eles conheciam e amavam. A questão é que aquele lugar, que a alegria e a tristeza tinham ido antes, estava cercado e não dava de eles passarem. E então a Riley acorda, porque a ansiedade está ansiosa para treinar, bem determinada essa emoção, por sinal. Bom, em paralelo a isso, quem aparece é a Val. E aí então o plano da ansiedade é que a Val goste da Riley. E então a inveja diz: e se nós fazermos uma ruma de perguntas? Porque as pessoas gostam de perguntas. Vai por mim, inveja. Particularmente ninguém gosta que fique enchendo o saco fazendo uma ruma de perguntas. Em paralelo a tudo isso, a Val chama a Riley para ir comer em um lugar que ela vai sair com a turma dela. E bom, depois disso quem aparece é a técnica com a turma e as antigas amigas da Riley, que elas falam com ela e ela basicamente não tá nem aí. Em paralelo a tudo isso, as antigas emoções da Riley finalmente conseguem chegar ao fluxo da consciência e lá aparece basicamente tudo que ela tá digerindo. Bom, a questão é que a tristeza diz: alegria, para de tentar, ninguém mais não tá nem aí pra nós e nem tem como nós subir de novo pro comando, porque alguém teria que pegar nós. E daí então, meus amigos, esse magrelo aí que eu não sei o nome fala: a ansiedade teria pensado nisso. Sim, meu amigo, você é bastante chato. Seguindo adiante, o plano da alegria é que alguém teria que rastejar naquele tubo até o controle da mente da Riley. Nisso então, eles escolhem a tristeza para levar. Bom, a tristeza não quer ir, mas a alegria faz aquele motivacional para ela, típico dos desenhos da Disney. Só que esse desenho é da Pixar, mas é da Disney também. Tô nem aí. E então a tristeza vai até lá. Em paralelo a tudo isso, voltamos lá pro controle, onde a avó oferece um chocolate. Lá sei o que ela tá comendo. E então as outras emoções não gostam daquilo, mas elas querem surpreender a Val e então decidem aceitar. E então, meus amigos, a ansiedade decide pegar umas lembranças da Riley e sair um pouco do comando e acaba deixando a inveja no controle. Voltando lá para as antigas emoções, como eles não sabem o que está acontecendo lá em cima, aparece um brócolis. E para quem não assistiu o filme anterior, a Riley odeia brócolis. Mas enfim, não importa agora. A questão é que as emoções antigas dela sobem em cima do brócolis e decidem
ir até o fundo da mente dela. Um detalhe que esqueci de mencionar aqui é que quando a ansiedade desceu com as antigas emoções da Riley, ela levou uma lembrança que a Riley tinha feito com a Val. Então ela levou lá para o lugar que a tristeza mais a alegria foi, para implantar uma nova promessa nelas duas. Em paralelo a tudo isso, a Riley vai muito bem no treino e depois disso ela vai sair com as futuras amigas delas. Só que antes delas saírem, elas avistam um caderno que a técnica deixou em cima da mesa. E essa menina aí fala para Riley: olha ali, tem um caderno com tudo que a técnica acha de você. Como que elas sabem disso? Bom, não temos resposta para essa pergunta, mas elas sabem, vai entender. E então, meus colegas, a ansiedade decide que a Riley vai com as amigas dela. Bom, então uma das meninas decidem perguntar para Riley qual música ela gosta. E então a ansiedade não sabe responder. Em paralelo a tudo isso, a ansiedade acaba puxando a memória dela de músicas atuais, que talvez ela possa ter ouvido. E a memória é sugada por aquele tubo onde a tristeza estava indo. Nisso a tristeza acaba indo para o controle novamente. Depois disso, as minas acabam perguntando para Riley: mas tu não curte mais aquela música velha antiga, né? Nisso então, a emoção do Ted entra em ação e diz que odeia a música. Em paralelo a tudo isso, quando o Ted assume o controle, algumas das partes do corpo da Riley acabam se desmoronando. E então aqueles rios que as emoções antigas da Riley estavam indo, acabam saindo do brócolis e indo para a terra, menos a alegria. Quer dizer, ela consegue subir com a ajuda do raio. Pensou que ela ia cair igual a Mufasa caiu? Scar! Brother, help me! Long live the king. Caralho, cuzão! A questão é que quem aparece quando a Riley tá falando mal das músicas é aquelas duas amigas dela, que diz: Riley, deixa de ser mentirosa que tu ama essa música. Então a Riley fica: é, né? Só que quem tá no comando é o Ted. Então ela falou basicamente debochando. E quando ela fala debochando, a situação lá embaixo só piora. Caraca, esse filme tá meio difícil de explicar, mas eu acho que vocês entenderam. Em paralelo a tudo isso, a alegria com a turma dela decidem dar a volta e as amigas da Riley acabam indo embora. Então tocam a música lá do nada e a ansiedade fala: aí, se a gente gostar das músicas que elas gostam, então nós vai ter umas amizades com as gurus. E então as futuras amigas delas só metem um foda e vão dormir. E falam pra ela: vai dormir também, Riley, porque nós não tá nem pra tu. Em paralelo a tudo isso, as amigas delas diz que ela tem que fazer um treino lá pra ela entrar no time dela. E então a ansiedade decide deixar as novas memórias lá pra baixo, pra assim criar uma nova Riley. Voltando para as antigas emoções da Riley, elas ainda estão lutando para chegar no fundo da mente dela, para pegar a antiga Riley de volta. A questão é que aqui, na minha opinião, vemos a melhor cena do filme, onde o Raiva fala que a alegria estava delirando. E bom, a resposta dela é literalmente essa. Delirando? É claro que eu tô delirando! Sabe quanto é difícil se manter positivo assim? Quando tudo que vocês fazem é reclamar. Vá pra p*** que partiu! Depois desse belo palavrão no filme da Disney, a alegria começa a ficar triste e começa a chorar. Nisso, o Raiva fala: alegria, para de chorar porque tá ficando feio. Pra mim, esse filme já não tá mais fazendo sentido. A alegria chorar. Mas enfim, o Raiva consegue convencer a alegria a parar de chorar e ir até lá o fundo da mente da Riley. Em paralelo a tudo isso, o Vergonha acaba vendo a tristeza e acaba ajudando ela. Porque agora que o Vergonha tá ajudando a tristeza. Bom, o motivo é porque o Vergonha ou a Vergonha, sei lá se é homem ou mulher, acaba vendo uma memória antiga da Riley e se conformando. Por isso ela acaba ajudando a tristeza, assim escondendo ela. Mas enfim, voltando para as antigas emoções, a alegria consegue chegar até a terra da imaginação e lá elas conseguem entrar em um negócio de travesseiro, que elas acabam vendo tudo que a ansiedade planeja vir no futuro, porque tudo que tá ali é um lugar da imaginação da Riley. E então, meus amigos, nós descobrimos que estão usando a imaginação da Riley para ferrar com ela. E em paralelo a tudo isso, a alegria diz que a ansiedade não pode fazer isso com a Riley, porque senão vai foder
tudo. Então a alegria vai lá e as outras emoções e desenha umas ideias, já que tudo ali era só imaginação. Então, meus colegas, a vergonha joga um negócio para despistar a ansiedade e acaba enviando uma imaginação da alegria para projeção. E bom, a ansiedade acaba descobrindo que é a alegria que está enviando as imaginações. Em paralelo a tudo isso, a alegria diz para quem está enviando as informações não escutar a ansiedade. Daí então, alguns não estão nem aí e acaba dando ouvidos para a ansiedade e outros escutando a alegria. Bom, no meio disso tudo, as antigas emoções acabam falando para a turma que está enviando as imaginações que a ansiedade só tá querendo ferrar com a Riley. E então eles pedem para eles pararem de fazer as projeções e todas as projeções das ansiedades vão por água abaixo. E do nada os malucos que ficavam nas projeções começam uma guerra de travesseiro. Por quê? Eu também não sei. Seguindo adiante, a polícia tá atrás das antigas emoções da Riley. E então eles sobem em cima de um balão enquanto a Riley dorme. Só que aí, meus amigos, a ansiedade não tá muito satisfeita, mas a inveja, e decidem acordar a Riley e ir atrás daquele caderno. Pra quê? Pra achar o que tem lá dentro do caderno. Só que a Riley não quer andar, mas mesmo assim elas forçam a ela ir. Não sei como, porque o filme é uma maluquice. E então a tristeza que tá lá usa aquele rádio pra chamar a alegria. Bom, eu não sei se eu mencionei, mas eles pegaram um radinho pra eles se comunicarem com a tristeza. Em paralelo a tudo isso, a tristeza fala pra alegria que elas estão obrigando a Riley a ir até a sala da técnica para pegar aquele caderno. E então a alegria diz para a tristeza: se vira aí, só não seja pega. E então, meus amigos, enquanto a Riley tá indo até o escritório da técnica, alguém decide aparecer e a Riley acaba entrando dentro da sala e trancando a sala. Em paralelo a tudo isso, a tristeza acaba vendo o seu lado tédio e pega ele para fazer ela chorar, fazendo assim não abrir o caderno. E então as novas emoções vão atrás da tristeza e a ansiedade acaba achando a tristeza. E então, meus amigos, a ansiedade acaba pegando a tristeza e colocando ela dentro de um balde. E ela pega o caderno e a ansiedade acaba lendo que a Riley ainda não está pronta. E então o plano agora dela é mudar o modo de pensar da técnica. Em paralelo a tudo isso, enquanto as antigas emoções estão atrás de chegar no fim da mente da Riley, acabam caindo chuvas de ideias ruins nas antigas emoções. Então a ansiedade diz que aquelas ideias eram pequenas demais e acabam gerando uma ideia gigante. A questão é que as antigas emoções conseguem subir em cima dessa ideia gigante. Só que a alegria não quer que a Riley receba essa ideia. Só que aí a alegria pensa: já tá tudo fodido mesmo, e decide soltar. E assim eles vão parar direto no controle da Riley de novo. Minto, a ideia era chegar até lá, mas eles não conseguem chegar até lá. E então eles caem e vão até o fundo da mente da Riley. Voltando pro controle da Riley, a ansiedade coloca a ideia na cabeça dela. E então a Riley começa a se motivar. Só que em paralelo a tudo isso, a Riley acaba se dando de cara com as antigas amigas dela. Só que daí elas metem nelas e então as novas amigas dela acabam aparecendo. A questão é que a Riley tá tão ansiosa pro jogo que nem dormir a menina dormiu. Então a ansiedade acaba pegando a última lembrança da Riley e colocando lá embaixo. A questão, meus amigos, é que as antigas emoções da Riley finalmente estão perto de chegar lá. Só que quando eles chegam lá, a antiga Riley tá quase sumindo. Em tese, quando a ansiedade coloca a última memória, surge um novo senso de si. Sim, isso aí é chamado de senso. Para você que assistiu o vídeo até aqui, parabéns. Você descobriu o nome desse trem. Voltando, só que tudo dá errado. Porque na mente da Riley começa a vir um pensamento negativo dela pensar que não é boa o suficiente. E então a tristeza chama a vergonha então se levanta, solta a tristeza acaba apertando o botão para sugar os amigos dela que estavam lá embaixo, mas tudo vai por água abaixo, porque a ansiedade acaba destruindo o negócio que suga. E então, meus colegas, a alegria diz que vai desistir, porque não sabe o que vai fazer. Só que ela é a alegria e sempre está motivada. E então ela diz que aquele senso tem que estar na Riley, porque senão ela não consegue ser ela mesma. Em paralelo a tudo isso, a Riley está no meio de uma partida, só que com a ansiedade no comando. Então, meus amigos, a Val pede para ela passar, só que a ansiedade meteu um fute. E bom, ela acaba acertando.
Voltando para as antigas emoções, o Raiva acaba tendo uma ideia que ele não curte, que no caso é chamar aquela pochete. Então o Raiva perde a paciência e acaba pegando a pochete e socando ela no chão e metendo a mão na boca da pochete. Cara, esse personagem é muito bom. Então a pochete legalzinha fica brava porque a Nojun pergunta se ele só tem a dinamite dentro dele e ele responde: vai se fuder. Eu não sou a porra do Papai Noel pra ficar dando presente pra vocês não. Então a Alegria tem uma ideia que é colocar todas as dinamites embaixo das memórias tristes ou ruins da Riley pra explodir. Em paralelo a tudo isso, a Riley ainda tá jogando e enquanto ela joga, ela acaba sendo um pouco egoísta, esbarrando na parceira de time, como se ela fosse adversária. Mas isso não importa, porque o que importa agora é as antigas emoções. E então a Alegria com as antigas emoções decidem explodir os dinamite e todos eles vão juntos com as memórias da Riley. Em paralelo a tudo isso, a Riley ainda tá jogando, mas acaba pegando falta porque acaba acertando uma antiga amiga dela. E então, meus amigos, o coração da Riley começa a bater forte. A ansiedade fica desesperada e todo o plano dela vai por água abaixo. A questão é que a Alegria com as memórias da Riley acaba finalmente chegando no lugar que ela tinha ido, mais a tristeza. E nisso, meus amigos, ela acaba pegando o elevador até a central, só que em paralelo a tudo isso, a ansiedade tá desesperada. E então a Alegria finalmente chega com as antigas emoções e as novas emoções ajudam a ela tirar o senso. Só que como não tá funcionando, a Alegria pega e vai até a ansiedade. E então a Alegria fala com a ansiedade e ela acaba tirando a mão. Em paralelo a tudo isso, com as outras emoções, eles conseguem tirar o senso que a ansiedade tinha colocado lá. E finalmente ela consegue colocar o antigo senso da Riley. A questão é que o coração da Riley está muito acelerado. E daí a ansiedade pede desculpa da Alegria e daí a Alegria lembra de todas as memórias da Riley que ela tinha jogado para fora e pensa, não é certo isso. E então a Alegria tira aquele senso que ela tinha colocado da Riley e surge um novo senso nela, com todas as emoções. E então a Alegria resolve abraçar o senso e, meus amigos, a Riley para de ter a crise de ansiedade. E aí todas as emoções abraçam o senso junto com a ansiedade. E então as antigas amigas dela acabam perguntando se ela tá bem e a Riley acaba pedindo desculpa. E então, meus amigos, elas acabam se abraçando novamente. Em paralelo a tudo isso, a Riley pede pela emoção da Alegria. Então a Alegria volta ao controle e finalmente ela fica feliz de novo. E toca aquela música lá que é muito bonita, por sinal. Que filme, meus amigos. Depois disso, a ansiedade volta a ficar amiga da Alegria e a Alegria acaba criando uma poltrona para ela, com direito a massagem, blá 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 blá. Ah, vale lembrar que o Raiva virou o melhor amigo da Pochete e o Vergonha conseguiu falar. O cara passou o filme todo calado. Parabéns à Pixar e à Disney. Foi visionária nessa parte. Divertidamente foi lançado dia 20 de julho aqui no Brasil e teve um orçamento de 200 milhões de dólares. E até agora, na bilheteria, ele ultrapassou os 700 milhões de dólares, sendo assim a maior bilheteria de 2024. Na crítica, o filme foi bom, com notas ótimas. Bom, pra mim, Divertidamente 2 tem um 10. Tchau.